Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o consumador da nossa fé. É dizer que hoje vamos centrar-nos no como ouvir a voz de Deus. É dizer que para ouvir uma estação radiofônica, nós precisamos sintonizar a nossa rádio na mesma estação. É o mesmo que acontece com o mundo espiritual. Precisamos acessar a frequência divina. Dizer que o Espírito Santo está sempre falando, Deus está sempre falando. Os homens é que têm a dificuldade de discernir a voz de Deus. Existem formas e canais que Deus ele usa para se comunicar com o homem. As formas são Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de visões, Deus fala através de sonhos, Deus fala através do seu servo, Deus fala através do Espírito Santo, Deus fala através da circunstância. E os canais que ele usa são os 5 sentidos, acredito que o irmão conhece. Falamos do olfato, falamos de tato, falamos de audição, por aí em diante. E dizer que Deus não tem uma forma específica para se comunicar com o homem, mas nós hoje vamos olhar nessas 2 formas comuns de ouvir a voz de Deus. Deus ele se comunica através da sua palavra, dividir essa palavra em 2 áreas, em 2 ramos, em 2 vertentes. A uma nós chamamos Logos, a outra chamamos de Rema. O que seria Logos? Logos, estamos a falar da palavra escrita. Nós vemos a Bíblia Sagrada nesse caso. Tem vários escritores que são homens. Falamos de Pedro, Paulo, falamos de João, falamos de Moisés em diante. Mas o autor é o mesmo, que é o Espírito Santo. Por outra, temos vários escritores com o mesmo autor. É de salientar que também a Bíblia é o único livro que nos ler na ausência do autor. E também falamos da Rema. Rema é a palavra revelada por Deus. E talvez a sua questão é que como essa palavra revelada? Estamos a falar daquela instrução que Deus te dá para fazer alguma coisa, a instrução que Deus te dá para tomar uma certa decisão, a instrução que Deus te dá, qualquer instrução que tens recebido da parte de Deus, qualquer revelação pessoal que Deus ele te dá. Porque partimos de princípio de que Deus fala com todos. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem acepção de pessoas. Deus ele se comunica com todos. E é através da palavra rena e a palavra logos que Deus conosco, com o homem. Veja, da mesma forma que o irmão é espírito que tem corpo, o mesmo Espírito habita no corpo. A palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo 14, versículo 17, que o Espírito Santo ele vive em nós e está conosco. Então Deus ele vai falar com o homem através do seu Espírito. O Espírito Santo vai revelar ao nosso espírito a vontade de Deus. Por sua vez, o nosso espírito tem a responsabilidade de levar a informação para a nossa alma. A alma ela é composta por mente, por emoção, também por consciência. Em outras palavras, o irmão não há de ouvir a voz audível de Deus, há de dentro para fora, não será de fora para dentro. Vemos que no Antigo Testamento existia uma voz audível, da mesma, por exemplo, quando Deus falou com Moisés, através da sarça ardente, Deus falou com ele. Desde o Pentecoste, desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo desceu e habita em nós. Nós somos templo. Então o Espírito Santo fala através do nosso, fala com o nosso interior. Razão pela qual temos uma voz interior em nós. Temos um homem interior que fala com a nossa consciência. O Espírito Santo fala com o nosso homem interior, fala com a nossa consciência através de uma voz suave. Alguns confundem com alguns pensamentos. Por falta de maturidade de alguns,
quando ouvem a voz de Deus, por não saberem distinguir, por não terem sido ensinados, eles pensam que é um simples pensamento, enquanto é Deus falando. É a razão pela qual eles tomam essa decisão, mas depois diz que eu pensei nisso, pensei naquilo. É a voz de Deus. Deus, ele fala na sua consciência ou através da sua consciência. Razão pela qual de pecar ou de mentir, a sua consciência pesa. Depois de fazer algo que não agrada a Deus, a sua consciência, ela começa a pesar. É o Espírito Santo a lhe chamar a atenção, a lhe chamar a arrependimento. Então, como é que o irmão não vai ter dificuldade de distinguir a voz de Deus? Primeiro, seja um leitor da palavra, tenha a palavra de Deus em ti. A Bíblia diz que não vos conformeis com este mundo, mas seja renovado pela transformação da mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa, o primeiro requisito para que a voz de Deus seja muito familiar é que você conheça a palavra dele, porque nós temos a dificuldade de distinguir se é a nossa mente ou é Deus falando através da nossa mente. Por quê? Porque na nossa mente só existem 3 vozes que queremos ouvir. A nossa própria voz humana, a voz de Deus e a voz do diabo. Mas exige uma maturidade espiritual para que possa distinguir as 3 vozes, saber identificar que este Deus falando, essa é a minha voz humana, esse também é o diabo falando. E nós conhecemos isso através das obras e resultados. A voz de Deus, ela é espontânea, é algo que talvez você nem está a pensar. Exemplo, algumas das vezes já aconteceu consigo estar a pensar em algo e logo em seguida com alguém, logo em seguida a pessoa te ligar. Já pensou talvez em visitar alguém e depois não foi, mas teve a informação de que aquela pessoa estava doente? Porque o ministério do Espírito Santo, segundo o Evangelho de João capítulo 14, versículo 26, é de ensinar, mas também é de lembrar. E no capítulo 16, versículo 13, nós vemos também outra função do Espírito Santo, que é de guiar. Então o Espírito Santo está em nós para nos guiar, para nos revelar o que está por vir. Então não ignore a sua consciência. Nem todo pensamento é seu, é Deus falando no sua mente. Como é que Deus falaria consigo? Porque ele não teria como aparecer de forma física. Se está esperando aparecer de forma física para falar consigo, não vai acontecer. Algumas das vezes, por nós não ouvirmos a voz de Deus, ele acaba falando em sonhos. Então, uma grande dica é, se quero, por exemplo, saber se Deus fala comigo, faça um exercício aí, feche os seus olhos, comece a orar e pergunta uma coisa simples: para que você me ame? O primeiro pensamento pode ser Deus vai falar. Ou peça a Deus para te falar alguma coisa. Peça a Deus, por exemplo, para falar consigo através da sua palavra. Então o irmão poderá ver que naquele instante que você vai pedir a Deus, ele vai começar a falar consigo. Algumas das vezes, de uma forma espontânea, tem escolhido para pegar a palavra de Deus, e quando abre, o irmão abre exatamente naquilo que Deus quer falar consigo. Deus, ele começa a falar consigo de uma forma extraordinária. Deus abençoe. Iremos falar ainda mais alguns assuntos. Inscreva-se no canal e dá um like. Deus abençoe. Shalom.